O consumismo sempre foi algo muito comum no Brasil e no mundo. Muitos têm a prática do consumo excessivo e ainda gastar além do que ganha por diversos motivos. Porém, o principal deles, sem dúvida, é a forma como a pessoa pensa sobre usar o próprio dinheiro. Pois na maioria das vezes gastamos além do que podemos de forma completamente irracional. E eu falo isso por experiência própria. E entendemos isso nitidamente quando olhamos para o outro lado da moeda. Bom, no âmbito da economia, a satisfação que alguém tem em consumir um produto ou serviço geralmente fica intensificada nas primeiras unidades. Ou seja, é ali que está o maior nível de satisfação, que no caso vai diminuindo a cada unidade. Bom, você vai entender bem com esse simples exemplo. Imagine que você vá ao mercado com muita vontade de comer um chocolate de uma marca que você ama. E como você está com muita vontade, já chegou lá e comprou logo 3 barras de chocolate. Assim, ao chegar em casa, o primeiro pedaço de chocolate que você consumir vai equivaler ao nível máximo de satisfação. Até porque você estava com muita vontade de comer chocolate. Isso serve até mesmo para o segundo, terceiro ou até mesmo para o quarto pedaço que você consumir. Porém, a cada pedaço, essa satisfação vai diminuir. E agora imagina se você comer a barra inteira de uma vez. Ou pior, comer as 3 barras de chocolate de uma vez só. Você acha mesmo que o último pedaço que você consumir da terceira barra de chocolate vai te dar o mesmo nível de satisfação dos primeiros pedaços da primeira barra? Com certeza não. E obviamente, para quem gosta muito de chocolate, não chega nem a ser um desafio comer uma barra inteira. Porém, o nível de satisfação de consumir as primeiras unidades de um produto está muito acima do nível de satisfação de consumir as últimas unidades depois de você já ter consumido um certo número. Isso é um fato. Ou seja, ao invés de comprar 3 barras e agir na empolgação, poderia comprar apenas uma e comer na tranquilidade, que você teria o mesmo nível de satisfação. Além de também se prevenir de uma grande dor de barriga. E eu também amo comer chocolate. Porém, aqui estou só reforçando a ideia de consumir algo que nos satisfaça, e não consumir além do que precisamos. E isso não serve só para comida. Isso foi um pequeno exemplo de algo bem simples para ficar bem claro para vocês. E querendo ou não, é algo bem barato, pois se formos falar sobre o consumo exagerado de roupas caras, por exemplo, os gastos desnecessários vão ser muito maiores. E o que exatamente precisamos enxergar com tudo isso é o valor do nosso dinheiro. Precisamos ter em mente, em primeiro lugar, uma coisa pouco comentada. Quanto vale a sua hora? Cara, isso é bem simples de entender. Vou dar o exemplo de alguém que trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia e ganha R$2.000. Ou seja, fazendo uma média de um mês de 30 dias sem feriados, a pessoa trabalhou cerca de 22 dias. Assim, por dia de trabalho, recebe R$ 90,90. Dividindo por 8 horas de trabalho por dia, chegamos ao resultado de R$ 11,36 por hora trabalhada. Então, antes de comprar algo desnecessário, pense quantas horas trabalhadas você teve para adquirir aquele dinheiro. Por exemplo, alguém que ganha R$2.000 por mês, trabalhando 8 horas por dia de segunda a sexta, gastar de forma desnecessária em uma noite R$300, por exemplo, estaria custando só ali cerca de 27 horas de trabalho. Ou seja, mais de 3 dias de trabalho gastados em uma única noite. E por que precisamos dar valor ao dinheiro que temos? Bom, no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, tem uma frase mais ou menos assim: devemos olhar para cada moeda que temos como uma semente que vai servir para se reproduzir como algodão nos campos. E eu sei, parece ser bem utópica essa ideia de pegar uma moeda como se fosse uma semente para se multiplicar por aí. Porém, o que o livro quis dizer é para que a gente não veja o dinheiro apenas como prazer imediato, de receber e já pensar em gastar. E sim focar em reservar uma parte do dinheiro para investir em algo que você entenda, para que o dinheiro se multiplique com o tempo. Nos investimentos, vemos isso muito bem pelo efeito dos juros compostos. Eu vou mostrar aqui de uma forma bem simplificada por meio de uma calculadora de juros compostos. De investir R$300 por mês durante 20 anos com um rendimento médio de 8% ao ano. Bom, esse investimento graficamente é apresentado dessa forma, onde a parte azul é o valor investido e a parte verde são apenas os rendimentos acumulados durante todos esses anos. E é claro que quando você for investir, verá muitas variáveis ao longo do tempo. Porém, essa foi uma maneira simplificada de mostrar como funcionam os juros compostos ao longo do tempo.
E você pode ver que é algo exponencial, e que os juros compostos andam lado a lado com o tempo. Quanto mais tempo, mais os juros trabalham, vamos dizer assim. E até mesmo na capa do livro Os Segredos da Mente Milionária, tem a seguinte frase: a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. E essa frase diz muita coisa quando falamos em educação financeira. Pois quando pensamos em tempo e dinheiro, vemos que existem os que correm contra o tempo, usando cartão de crédito sem consciência, tendo empréstimos com juros altos, vivendo em dívidas e mais dívidas. Ou seja, a cada mês que passa, a bola de neve de dívidas cresce cada vez mais, por causa dos juros. Enquanto, ao investir, estamos usando os juros compostos ao nosso favor, recebendo rendimentos dos nossos investimentos à medida que o tempo passa. E verdade seja dita, esses juros para quem é devedor, seja de cartão ou empréstimos, são bem maiores do que a média de juros ou rendimentos que ganhamos ao investir. Por isso é tão fácil se afundar em dívidas. E ainda falando sobre tempo e dinheiro, os investidores que alcançaram a independência financeira dizem que ter riqueza é ter liberdade de escolha, pois como tem dinheiro investido, vive dos sentimentos e assim tem liberdade de tempo e escolha, não tendo a obrigação de trabalhar para manter um padrão de vida. Esse é o sonho de qualquer investidor que ainda não chegou lá, inclusive meu. Outro conceito muito falado é sobre aquela pergunta de: se você parasse de trabalhar hoje, quanto tempo viveria apenas do dinheiro que você tem agora? Bom, basicamente essa é a pergunta que é capaz de medir a riqueza de alguém, pois quanto mais dinheiro alguém tem investido, maior a liberdade proporcionada. E é exatamente por isso que milionários têm a liberdade de escolha e de tempo. E eu tô aqui falando de milionários, mas para nós que não nascemos ricos, essa não é uma tarefa fácil de ser alcançada. Até porque, se fosse, todo mundo viveria dos sentimentos, né? Aqui no canal eu falo da parte da educação financeira, que é fundamental, pois com ela conseguimos ter a noção do valor do dinheiro e usar o dinheiro da forma certa. Porém, além da educação financeira, também temos que trabalhar no momento presente, com foco em aumentar nossos ganhos mensais, para dessa forma aumentar a renda mensal e assim conseguir investir mais e, consequentemente, aumentar o patrimônio investido com o tempo. E claro, investindo em algo que você entenda. E se você quiser um vídeo só sobre fontes de renda, coloque aqui nos comentários que eu vou trazer aqui para o canal. Bom, se formos resumir o comportamento do consumidor geral, primeiramente podemos falar das preferências de produtos, porque cada um tem sua própria preferência. Isso serve para comidas, roupas, entre outros. Depois disso, podemos falar da restrição orçamentária. É aqui que o consumidor vai saber quanto pode gastar com determinados produtos mensalmente. E por fim, os consumidores vão lá e fazem suas escolhas. E é óbvio que não tem problema nenhum em consumir produtos, até porque todos nós precisamos consumir de alguma forma. Porém, o problema muitas vezes está na parte da restrição orçamentária, pois poucos são os que pensam que o máximo que podem gastar é um valor inferior ao que ganha, para sim investir uma parcela mensalmente. Porque na maioria das vezes, o consumidor vê que ganha 3 mil por mês, por exemplo, e coloca em mente que a restrição orçamentária dele é de 3.500, ou até mesmo 4 mil, usando de meios como cartão de crédito, empréstimos e por aí vai. Porém, fazendo isso, estão apenas colocando o tempo contra elas mesmas, com os juros das dívidas crescendo. E tem uma forma sim de você poupar para investir e ao mesmo tempo gastar com o que deseja. Bom, eu vou deixar aqui na tela um vídeo que fiz e que pode te ajudar em manter esse equilíbrio. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.